programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Bom, já sabe, né? Já vai deixando aqui o seu joinha, compartilha o link com todos os seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. E pode ir deixando aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários para a gente conversar hoje, tá? Bom, gente, tocar é comunicar. Então, através do toque, a gente pode criar vínculos, expressar sentimentos, emoções. E a gente pode dizer, então, que massagem é um tipo de conversa que não usa palavras, certo? Bebês ainda não usam palavras, mas comunicam as suas necessidades, os seus desconfortos através do choro, do olhar, né? E aí cabe aos pais decifrar cada um desses sinais para entender quais são as necessidades, certo? Bom, existe um meio de facilitar essa conversa, especialmente quando o bebê ainda é muito novinho aqui, onde ele acabou de chegar, que é a prática da massagem em bebês. Então, hoje a gente vai conhecer a massagem indiana para bebês, a famosa Shantala, a sua história, os benefícios, as indicações e como faz a Shantala no seu bebê. Bora lá? Shantala é um nome que remete à Índia, né? Você ouve a sonoridade dela, automaticamente a cabeça vai para o continente indiano ali. E é exatamente isso, é um nome feminino que o Dr. Frédéric Le Boyer, que era um obstetra francês, deu a massagem em bebês que ele aprendeu com uma mãe chamada Shantala, lá na década de 1970. Isso aconteceu numa viagem que ele fez para a Índia e ele, caminhando, viu essa mãe massageando o seu bebê ao ar livre no colo. Isso acontece muito lá. A massagem em bebês ela vai acontecendo na calçada, ao ar livre, na praça, onde as mães estiverem com os bebês. Esse cuidado vai acontecendo, é comum à cultura indiana, certo? E aí ele ficou lá observando aquela cena, né, vendo aquela mãe cuidando daquele bebê, massageando aquele bebê. Ele se aproximou, se apresentou e pediu para Shantala ensinar ele a fazer essas massagens. E ela topou, né? Ela de fato foi lá e ensinou o Dr. Frédéric a fazer a massagem em bebês. Então ele trouxe a massagem em bebês para o Ocidente, ensinando as pacientes dele a fazer nos seus bebês. E aí eu quero que você acompanhe comigo aí na imagem o Dr. Frédéric, né? Esse senhorzinho, essa aí já é uma imagem um pouco mais recente, né? Ele foi lá com essa doçura dele toda e escreveu esse livro, Shantala, uma arte tradicional
massagem para bebês. Não se sabe ao certo se a moça da foto é a Chantala, tá? Mas ele observou esse cuidado todo e trouxe a Chantala para cá, apresentando para as pacientes dele. Muito bem. A prática lá, ela é passada de geração em geração como parte natural do cuidado com os bebês, né? Dentro da visão do Ayurveda lá na Índia, né? E aí, quando ele trouxe para cá, foi ganhando aí observações e estudos científicos aqui no Ocidente, e a partir dali foi se difundindo, né, pelo mundo, onde passou a ser conhecida, na maioria dos países, com o nome Chantala, né? A maioria dos países conhece com esse nome, mas como a Índia não é a única região com tradição de massagem em bebês, certamente existem outras técnicas com outros nomes, mas Chantala é, sem dúvida, a mais conhecida para a gente aqui. Bom, massagear é um ato instintivo, né? Ele vem espontaneamente. Então, quando a gente sente dor, coceira ou algum incômodo, a nossa primeira reação é levar a mão até o local e esfregar ou segurar, né? Ou apertar. Você quer ver outro exemplo que a gente tem facinho de entender como esse negócio de tocar é muito instintivo? Quando a criança bate a cabeça, tá brincando, pá, bate a cabeça, qual é a primeira coisa que a gente faz? Pum! Colocar a mão onde a criança bateu. Quando o bebê tem cólica, tá com uma dorzinha de barriga, o que a gente faz? Coloca a mão e começa a realizar movimentos circulares ou de amassar a barriguinha, né? Isso é massagem. E é muito comum ao ser humano em qualquer lugar do planeta. É uma reação instintiva. A gente reage assim. Sentiu alguma coisa, a mão já vai lá direto. E talvez o que destaque tanto a Chantala seja o fato dela ter uma sequência de toques que são bem suaves em todo o corpinho do bebê, da cabeça aos pés, e poder ser usada tanto para acalmar o bebê quanto para animar o bebê, né? A gente pode estar com um nenenzinho ali bastante agitado num dia que ele não está conseguindo muito se concentrar, está meio incomodado, a gente pode fazer a massagem no bebê para tranquilizar ele, ao mesmo tempo que ele pode estar muito calminho, tranquilo, até demais, a gente pode estar realizando a massagem para deixar ele um pouco mais acordado, né? O que vai mudar aí um pouco é, na verdade, a velocidade em que a gente faz os movimentos. Bom, isso é muito legal, isso é muito interessante, mas quais são os benefícios que a Chantala pode trazer? O primeiro deles é o alívio das cólicas intestinais, né, e o auxílio no processo do amadurecimento do sistema digestivo. Então, conforme você vai massageando, você vai tendo ali a melhoria das dores das cólicas intestinais e vai ajudando através da circulação o amadurecimento de todo o sistema digestivo. Temos um recadinho da Vanessa Dickman. Boa tarde, moça simpática, muito obrigada, muito boa tarde, uma ótima tarde para você e todos do programa. Muito obrigada, Vanessa, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu recado, que você tenha uma tarde maravilhosa. Roberto Ferreira, boa tarde, Luana, pela programação falando de saúde ativa, falando de saúde na TV online, sempre sucesso. A gente trabalha para isso, é uma honra estar por aqui. Mais algum? Por enquanto não, então continuando lá com os nossos benefícios. Ele também, a Chantala vai ajudar com a regulação do sono, né? Vai ajudar aí a diminuir a inquietação e a irritação do bebê. Então a gente também consegue, com a prática da Chantala, com uma certa regularidade na Chantala,
trazer uma regularização desse sono do bebê. Outra coisa que a Chantal ajuda bastante é com o crescimento, né, o desenvolvimento do corpinho em geral, o ganho de peso, especialmente em bebês prematuros. Então, quando o bebê ele já saiu da incubadora, já pode ser tocado, já chegou em casa, a prática da massagem no bebê ajuda bastante nesse crescimento, no ganho de peso para eles, tá? Outra coisa, estimula o desenvolvimento neurológico. Então, através do toque, você vai ajudando a desenvolver todas as conexões neurológicas dentro do cérebro do bebê. Também estimula a percepção e o desenvolvimento motor. Então, como eu vou tendo ali o desenvolvimento neurológico, eu vou melhorando a percepção corporal desse bebê, ele vai entendendo o que é mãozinha, o que é pezinho, quais são os movimentos que ele pode fazer com o corpinho, de dobrar o braço, esticar o braço, dobrar a perninha, esticar a perninha, virar a cabeça, vai entendendo onde ficam os dedinhos, então ele vai desenvolvendo toda a coordenação motora e o conhecimento do próprio corpinho com a prática da Chantala. Também fortalece o sistema imunológico. Tá tudo em formação no bebê. Então a gente consegue, através da massagem, trazer também um fortalecimento para esse sistema imunológico, melhorando a circulação no corpinho dele todo. Outra coisa muito importante que a prática da Chantala traz é gerar o vínculo entre a mãe e o bebê, entre o pai e o bebê, entre o cuidador e o bebê, né? É um serzinho que está chegando, tem toda uma adaptação a ser feita nessa vida, nessa rotina, né? E essa criação desse vínculo é muito importante. Lembra que no começo a gente falou de entender os sinais dos bebês? Então, o vínculo ele é muito importante para entender o que o neném está precisando naquele momento, já que ele ainda não consegue verbalizar, né? A prática da Chantala também traz bem-estar, calma, segurança, tanto para o bebê quanto para o pai, para a mãe ou para o cuidador, para quem realiza a massagem no bebê. É um momento onde você consegue ali trocar com o bebê e é um momento onde você consegue ali também demonstrar amor, carinho, afeto, criando vínculo, criando laços afetivos com esse bebê. Bom, benefícios, ok, a gente já entendeu que é muito legal tanto para o neném quanto para quem faz, para os adultos que praticam a massagem no neném. Mas precisamos ter alguns cuidados. Antes de eu ler os cuidados aqui, vamos ler o recadinho da Malu Guimarães. Que ótimo saber mais de saúde na TV online. Beijos de Tapsirica da Serra. Malu, beijo enorme para ti e para a galera toda de Tapsirica da Serra. Henrique Dias, boa tarde. Tratamentos naturais é muito importante. Parabéns. Muito obrigada, Henrique, pela tua participação. Realmente, quanto mais natural a gente conseguir se cuidar, melhor né? O nosso corpo ele reage mais satisfatoriamente do que com uma medicação que é absolutamente sintética. Camila Souza, nossa, que legal! Saúde também faz parte de nossas vidas. Você atende em domicílio? Jardim Jacira, beijos. Jardim Jacira assistindo, beijo. Beijo pra ti, Camila. Saúde é fundamental, né? Se a gente não tem uma saúde legal, fica difícil viver legal. Atendo em domicílio também, né? Isso também é possível acontecer. Mensagem da Vicky. Vicky, buenas tardes, equipo Ciudad Activa online. Hola Luana, muy buen contacto con el niño por la Chantala. Sim, Vicky, um beijo, beijos enormes a ti e a todos. E é verdade, né? A Chantala, ela proporciona esse contato com os nossos pequenos, né? Com os nossos bebês.
Mas enfim, então agora vamos lá prestar atenção aos cuidados que a gente precisa ter para massagear esses bebês, certo? Então, primeira coisa que a gente precisa estar atenta é cuidar do ambiente. Então, a gente precisa que seja um ambiente confortável, calmo, com uma temperatura agradável, né? Então, não pode estar nem muito frio, nem extremamente calor, né? Para o bebê ficar ali confortável. Então, um ambiente que seja mais tranquilo, que ajude nesse processo de estar presente naquele momento. Outra coisa, outro cuidado importante, tem que se certificar de que existe abertura do bebê para receber essa massagem. Então, você precisa ter certeza que o bebê também vai estar ali pronto naquele momento para receber a massagem. Então, você tem que ter esse contato e essa percepção do momento que é mais propício para o bebê receber a massagem, tá? Ele tem que querer estar ali, você tem que perceber que para ele estar ali vai ser uma coisa mais tranquila. Outra coisa, se certificar que você que vai fazer a massagem nele tá bem, né? Que você tá ali com a disposição para fazer a massagem, sem passar informação de cansaço, de irritação ou de obrigação. Lembra que esse momento de massagear o bebê, esse momento da Shantala, é um momento de amor, né? É um momento de dar carinho, é um momento de dar afeto, né? E que tocar também é conversar. Então você tem que estar ali com a tua energia disposta a dar aquela atenção, disposta a dar aquele amor, aquele cuidado, certo? Se você tiver num dia que você está muito cansada, muito cansado, que foi um dia pesado, que você não estava nem um pouco afim de estar lá, vou fazer porque tem que fazer. Não faça, porque a sensação que o bebê vai receber não vai ser uma sensação boa e ele pode ficar irritado e, consequentemente, te irritar um pouco mais. Então, esteja você bem e disposta a fazer, certo? Outro cuidado importante, se o bebê tiver com febre, com fome, sono, sede, extremamente irritado, uma coisa é estar agitado, outra coisa é estar irritado, tá? Não começa a massagem, espera o momento passar, cuida da necessidade do momento, porque a necessidade é sanar a febre, sanar a fome, dar o soninho dele, né? Então, assim, é outra necessidade naquele momento. Vai respeitar as necessidades do bebê. Outro cuidado importantíssimo, evite anéis, pulseiras, unhas compridas, para não arranhar, não ter o risco ali de arranhar o bebê, de enroscar, machucar, se é um toque meio ruim de receber. Outra coisa importante, se chegou o horário que você está acostumado a fazer a massagem, ou que você estipulou para estar ali com o bebê, e ele estiver dormindo, não pega ele para massagear, tá? Você não vai atrapalhar o soninho dele. Mas, se enquanto você estiver fazendo ele adormecer, não tem problema nenhum, você continua a massagem, certo? Só não vai acordar ele. Antes da gente continuar aqui, a Ellen Soares tem um recado. Boa tarde, Luana. Ótimos ensinamentos, beijos. Que bom que você está gostando. Espero que seja muito útil. Um beijo enorme para ti. A Emanuela Bittencourt. Taboão da Serra, falta saúde. Precisamos de profissionais na área. Faz uma reportagem aqui sobre a saúde, assim que possível. Eu acho que a nossa saúde anda meio deficiente em todo o país, né? Tá deixando muito a desejar. Então, assim que possível, a gente vai até o Taboão e vai descobrir o que está acontecendo aí, tá? Bom, outro cuidado importantíssimo. Caso o bebê não aceite ali determinado movimento, porque a gente tem uma sequência, certo? O bebê, ele não é uma boneca. Então, ele não vai ficar paradinho e vai ter dias que ele vai aceitar um movimento numa boa. E tem dias que ele não vai aceitar. Então, se ele não estiver aceitando, por exemplo, uma massagem na mãozinha, você não vai insistir
nesse toque na mãozinha, tá? O que vai acontecer? Você pula para o próximo passo. Você vai ali para o outro movimento que ele vai aceitar com mais tranquilidade. Então, lembra que ele vai estar se mexendo, ele vai estar ali, ele pode reclamar. Já já a gente vai fazer uma demonstração aqui para mostrar para vocês como faz. Eu vou estar com um urso de pelúcia, mas ele não vai estar se mexendo o tempo todo, ele não vai estar curioso olhando as coisas. Por isso que é um momento que você precisa estar ali muito presente, tá? Você pode usar um óleo vegetal, ou de semente de uva ou de amêndoas, para realizar essa massagem em pouca quantidade, né? Porque você não precisa besuntar o neném inteiro, é só para facilitar o deslizamento mesmo na pele do bebê, para não ser um toque áspero, para não ser um toque desagradável, tá? Mas é bem pouquinho, não precisa ser muito não. Pode ser um creme também que você já esteja acostumado a usar no bebê, no caso, não tem problema nenhum. A Stephanie está aqui com a gente e ela diz assim, que linda essa programação, beijos de Porto. Beijo, Stephanie, que legal o pessoal aí de Portugal acompanhando a gente. Que bom que vocês estão aí, gente, bacana, e que bom que você está gostando. Outra coisa é aproveitar esse momento, né, da interação com o bebê e olhar nos olhos do bebê, conversar com esse bebê, estar ali presente, concentrado, entregue àquele momento. Isso, no final das contas, acaba sendo o mais importante para essa prática da Chantala, para essa massagem no seu bebê. Então, a sua presença, a sua vontade de estar ali e usando todas as formas de comunicação que você tem, através do olhar, através da fala, através do toque, certo? Isso, acho que é um cuidado primordial, muito mais do que você conseguir aí saber como se faz essa massagem, entender quais são as manobras, entender quais são os passo a passo, por onde começa, onde termina, certo? Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado, atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes, todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer. Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Muito bem, a gente viu o que é a Chantala, quais são os benefícios, quais são os cuidados. Vamos então agora descobrir como faz? Deixa eu apresentar para vocês aqui um ser. Inanimado, mas é um ser. Este aqui é o Alfrederico, ele é o ursinho que vai nos ajudar com a nossa prática agorinha, certo? Então vamos lá, para você começar a fazer a massagem, você vai precisar do seguinte: sentar no chão ou na cama, com a coluna retinha, as pernas esticadas, tá? Pode colocar uma toalha sobre as suas pernas e vai deitar o bebê de barriga para cima.
assim, com a cabeça para o joelho e as perninhas voltadas para a sua barriga, certo? E aí você vai fazer o seguinte, lembra sempre que a massagem ela deve ser feita com movimentos deslizantes, que eu já vou mostrar, e respeitando os sinais do bebê, se ele está gostando, se ele não está gostando, se ele está confortável, se ele está desconfortável, tá? E aí assim, eu vou mostrar para vocês, mas quando você for fazer aí na sua casa, você pode repetir de 2 a 3 vezes, certo? Então vamos lá, o primeiro a gente vai trabalhar aqui todo o roxinho, então você vai usar os indicadores e os dedos médios, certo? E vai deslizar do centro da testa até o queixo, desenhando aqui um coraçãozinho, ó. Então você põe lá no meio da testa, entre os olhos, e vem deslizando suavemente até o queixo do bebê. E vai fazer isso 3 vezes, certo? Um segundo movimento, você vai deslizar os dedos do nariz até as orelhas. Então você vai pegar aqui a lateral do narizinho do bebê e vai descer até as orelhas. Lembrando que o Alfrederico, ele tem as orelhas aqui em cima, o bebê vai ter a orelha aqui do ladinho, tá? Então você vai descer a bochechinha e vai fazer este movimento aqui, certo? Assim. Passa bem pouquinho óleo, tá? Na mão, para não deixar o bebê todo besuntado. É bem pouquinho. Você pode pôr 1, 2 gotinhas, espalha nos dedos para poder fazer o movimento, certo? Bom, a segunda parte que a gente vai trabalhar é aqui a região do peito, tá? Então, com as mãos no peitinho do bebê, você vai deslizar do centro, aqui, ó, para as laterais, certo? Você vai fazer isso aqui, vai abrir o peitinho. Então, você vem do centro até o ombrinho aqui, ó. E vai fazer isso 2 a 3 vezes. Depois, você vai realizar um movimento em X. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai começar no ombro do bebê e vai descer até o quadril do lado contrário. Eu vou fazer isso aqui, ó. Desço aqui da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Pode ir trocando aqui, ó, para segurar o bebê. Você vai fazer isso, pode fazer com as 2 mãos, pode fazer alternadamente, isso aqui, ó. Sente como é o momento e faça isso com o bebê, lá do ombrinho até aqui, a região do quadril dele. Muito bem? 2 movimentos de rosto, 2 movimentos de peito. E agora a gente vai para a barriguinha. Então, como a gente vai fazer? A gente vai colocar uma mão no início da barriga e vai deslizar até a parte inferior, como se a gente quisesse esvaziar a barriguinha do bebê, certo? Vamos lá. Aqui assim, mais ou menos, ficam as costelinhas do bebê. Então, um pouquinho para cima do umbigo, você vai fazer este movimento aqui, ó. Até a partinha de baixo. É isso aqui. Sempre com delicadeza. Então, quando uma termina aqui embaixo, a outra começa aqui em cima. Quando uma termina embaixo, a outra começa em cima. Esse é um movimento de barriga, tá? Dentro da Chantala. Vai fazer esse deslizamento bem gostosinho. Muito bem. Agora a gente vai para os bracinhos e as mãozinhas. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai segurar a mão do bebê e vai esticar o bracinho dele para cima, certo? Suavemente, não vai pegar e levar lá no alto. Você vai levantar aqui tranquilamente. Então, com a mão, você segura o ombrinho do bebê, como se fosse um bracelete. Isso aqui, ó, é um movimento de bracelete. Tá? Aqui. E você vai deslizar até o punho. Então, vai puxar até aqui, ó. Alternando as mãos. Segura, desliza. Se você achar que precisa colocar um pouquinho mais de óleo,
coloca um pouquinho mais de óleo para poder deslizar. Então, terminou aqui na mãozinha, a outra mão já está começando lá embaixo. Isso aqui, faz num braço, faz no outro bracinho, certo? Um segundo movimento que a gente vai fazer ainda nos bracinhos, a gente vai deixar a mãozinha em bracelete também, tá? E aí a gente vai subir girando até chegar na mãozinha, tá? Girando até chegar na mãozinha. Você não vai torcer o braço do neném, você vai fazer este movimento aqui, ó, deslizando com um pouquinho de óleo. Então não é para deixar o neném absolutamente, não é isso, não é segurando, tá? É deslizando, é isso aqui, certo? E aí, por último, vamos trabalhar a mãozinha do bebê. Então, como que a gente vai fazer? Vai pegar o polegar, seu polegar, e vai deslizar da palma da mão até a ponta dos dedinhos. E aí você pode fazer dedinho por dedinho, dedinho por dedinho, dedinho por dedinho, certo? Da palma para os dedinhos, da palma para os dedinhos. Você vem daqui com o seu polegar e vai puxando cada um dos dedinhos, certo? Muito bem, bracinhos concluídos. Nos bracinhos, a gente vai para os pezinhos e para as perninhas. Se você tiver alguma dúvida, você já pode ir colocando aqui, tá? Que a gente já vai esclarecer. Então, vamos lá. Se tiver tudo ok, aí você me diz que tá tudo ok. Se estiver difícil de entender, coloca aí. Qual é a parte que tá difícil que a gente volta, tá bom? Não tem muito segredo com os pés também não, com as perninhas também não, tá? É exatamente os mesmos movimentos. A gente vai pegar a perninha, levantar suavemente e vai fazer o primeiro movimento lá, ó, do início da coxinha até o pezinho, com a perninha no alto. Então, a gente vai fazer isso aqui. Vem aqui embaixo e puxa. Aqui embaixo e puxa. 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro lado. Esse puxar é deslizando com suavidade, tá, minha gente? Não esquece. Trocou de lado, mãozinha em bracelete e vem lá deslizando da coxa até o pezinho. Da coxa do bebê até o pezinho, com cuidado, com delicadeza, com carinho, com afeto. Faz de um lado, faz do outro lado. E aí você vai ter a perninha toda. Quando chegar nos pezinhos, também não tem segredo, você vem do calcanhar até os dedinhos com os polegares, ou com um polegar de cada vez, dependendo do tamanho do seu bebê. Vai lá, ó, do calcanhar até os dedinhos e pode massagear cada um dos dedinhos, nos 2 pés, do mesmo jeitinho. Muito bem, até aqui tá tudo bem, minha gente? Até aqui tá tudo ok, conseguiram entender, acompanharam direitinho, tudo ok. Bom, aí agora a gente vai para a parte das costas. Então vamos primeiro prestar atenção em como você vai posicionar o bebê agora, tá? Se ele estiver dormindo, tem que segurar bem o roxinho, é que o Frederico não gira a cabeça, tá? Mas aí você segura bem o roxinho dele aqui, para tirar ele do colo, porque a gente vai colocar ele assim, ó, atravessado no colo, tá? Então ele vai ficar com as perninhas para um lado e a cabeça para o outro lado. E o seu colo, suas pernas continuam esticadas aqui, certo? Então o que a gente vai fazer? É claro que ele vai se acomodar, ele vai escolher um lado para virar, é que o urso não vira, né, a cabeça, mas eu garanto que ele está confortável assim. Então, ele vai estar nessa posição, certo? Você vai fazer com as 2 mãos, põe um pouquinho de óleo na mão, o movimento de vai e vem, por todas as costas até o bumbum, tá? Sobe e vai da cabeça
até o bumbum, do bumbum até aqui, a base do pescoço. Num segundo movimento, você vai posicionar uma mão sobre o bumbum do bebê, certo? Para dar sustentação. E a outra você vai deslizar do pescoço até o bumbum. Então você vai apoiar aqui o bumbum e a outra mão você vai fazer isso aqui, ó, até o bumbum, repetindo esse movimento com a mesma mão, nas costas todas. A gente não fez essa parte na barriguinha, agora a gente faz nas costinhas todas. Então aqui da base do pescoço até o bumbum, certo? E aí a gente vai fazer o último movimento, que é deslizar aqui do pescoço até o calcanhar. Então a gente vai dar esse apoio, e aí você pode apoiar o bebê na sua mão aqui embaixo, tá? Se for mais confortável para você, se você se sentir mais seguro. Você pode apoiar ele assim, você pode apoiar ele com a mão aqui, né? Se ele tiver com o rostinho virado para você, você consegue dar esse apoio da maneira que você se sentir mais seguro. E aí você vem de um lado até o calcanhar, aqui do pescocinho até o calcanhar de um lado, do pescocinho até o calcanhar do outro. 2 a 3 vezes, com suavidade, com muito cuidadinho. Muito bem? Você pode virar o bebê de frente para você. Vai virar novamente para a posição inicial, então com a cabeça para os seus pés e as perninhas dele voltado para a sua barriga, certo? Voltando ele, a gente tem aqui a última parte que é um alongamento, né? Lembra que a gente trabalha um pouco do desenvolvimento motor? É nessa hora que isso acontece. Então, desse jeitinho, a gente vai segurar os 2 bracinhos, assim, e vai cruzar. Cruza de um lado, abre. Cruza do outro, abre. Cruza de um lado, fecha, uma mão em cima, a mão que estava em cima vai para baixo. E é isso, a gente consegue então mover os bracinhos, dando mobilidade para esses bracinhos. No segundo movimento, a gente vai segurar os pés do bebê e um pé, certo? E uma mão. Então, se você segurar a perninha direita, você vai segurar a mãozinha esquerda. Se você segurar a perninha esquerda, você vai segurar a mãozinha direita. E aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai cruzar a mão com o pé. 1, 2, 3 vezes. Trocou. 1, 2, 3 vezes. Certo? Você pode cruzar, você pode fazer outro movimento também, que é só cruzar, ou pode fazer tocar, né, a mão no pé. E você pode também, nesse momento, cruzar as perninhas. Como fez com os bracinhos, cruza as perninhas. Com cuidado para não machucar a articulação dele, tá? E aí, por último, vai fazer o seguinte. A gente vai pegar os 2 pés do bebê, vai cruzar as perninhas, como uma perninha de índio. Aqui este urso tem as perninhas curtas. E você vai levar até a barriguinha. Conta até 3. Solta, estica a perninha de novo. Depois você cruza de novo. Conta até 3 com a perninha cruzada em cima da barriguinha. E volta para a posição normal. Muito bem. Basicamente é isso, tá? Precisa lembrar exatamente dessa ordem? Não precisa lembrar exatamente dessa ordem. O que você realmente precisa lembrar é
eu vou ter um momento de massagear o rosto, um momento de massagear o peito, um momento de massagear a barriguinha, os bracinhos, as perninhas e as costas. E depois os alongamentos, tá? Eu trouxe aqui, se vocês não tiverem as perguntas de vocês, algumas perguntas que são comuns para quem tem bebê, certo? Mas antes vamos ver, a Rebeca Vargas, massagem é tudo de bom, beijos a todos da TV. Beijo, Rebeca, eu concordo com você, massagem realmente é tudo de bom e só traz benefício pra gente, para nosso emocional, para o nosso físico, para o nosso organismo, é maravilhoso. Débora Costa, que bom, falando de saúde, moro em Budas Artes, meu pai vai começar uma construção, me passa o endereço e o telefone da Embuema. Gente, por favor, coloca aí para Débora o endereço. Você liga lá, Débora, que eles passam orçamento, viu? Se precisa de orçamento, eles fazem. Quando for possível, coloca aí, gente, o endereço da Embuema para Débora poder anotar o telefone e ir lá. Bruno Delúcio. Boa tarde, Luana. Só de assistir estou relaxado. Ótima massagem. Bruno, e você nem é um bebê, né? Mas eu sei como é isso, eu também. Às vezes de ver alguns vídeos, né, de lembrar um pouco de como é feita, eu também já vou ficando relaxado só pensando. Nossa, que delícia que é essa massagem nas costas. Só de pensar a gente já relaxa. Então, assim, o que eu trouxe aqui como perguntas, né, é o seguinte: com que idade pode fazer a Xantala? Bom, a gente pode fazer a Xantala no bebê a partir do 1º mês de nascimento, até os 7 anos, mais ou menos, ou até que a criança permita, né? Então, não tem assim muito um prazo, né? Lembra de como funciona aí a sua conexão com o seu filho, com o seu bebê, com a sua criança, e você vai vendo até quando é possível fazer, mas em regras, em vias gerais, aí a partir do 1º mês até mais ou menos os 7 anos de idade. Outra pergunta: posso levar meu bebê para fazer massagem com um profissional? Eu já recebi essa pergunta muitas vezes. Vamos entender algumas coisas aqui. Poder, na verdade, pode, mas não é recomendado para fazer a Xantala especificamente, porque o objetivo principal da Xantala é justamente fortalecer esse vínculo afetivo aí com os pais ou com os cuidadores. Então, guardar um momento para comunicar amor e afeto. E isso vai acontecendo ali no momento, do jeito que o pai, do jeito que a mãe decidiu que vai ser, entendeu? Não é o profissional que vai. Agora, existem sim algumas técnicas de massagem que visam proporcionar alívio de dor, bem-estar, ajuste articular, melhora da circulação, né? São focos diferentes. Se a criança tiver com algum tipo de problema desses, né, aí sim cabe você levar para um profissional, né, um massoterapeuta, um naturólogo, para cuidar dessa criança. Mas tem uma coisa muito interessante também, que um profissional pode te ensinar como faz as manobras, pode te ajudar a posicionar o bebê corretamente, pode tirar suas dúvidas, sanar suas inseguranças, né? Porque não é uma prática que exige um certo cuidado para começar, principalmente para quem não tem o hábito de massagem, para quem não tem muito o hábito do toque, certo? Uma terceira pergunta que é: precisa de óleo para fazer a massagem? Não é obrigatório, mas, como eu falei lá atrás, o toque fica mais agradável com um veículo que seja deslizante. Então, o óleo vegetal de semente de uva ou de amêndoas, que são óleos mais delicados para a pele do bebê, né? Pode ser também um creme hidratante que seja indicado para a pele de bebê. Eu particularmente recomendo o uso desses 2 óleos, né? E também me perguntam muito sobre o uso de óleos essenciais para bebês. Bom,
Tem que ter algumas ressalvas, né? Você tem que lembrar que esse corpinho está sendo todo formado, então você não pode sobrecarregar esse corpinho aí com química, e óleo essencial é também química, né? Ele entra pela pele, ele vai parar no nosso fígado através da corrente sanguínea. Então a gente tem que ter alguns cuidados. Então o que eu recomendo é você adicionar uma gotinha de óleo essencial de lavanda em 30 ml de um óleo vegetal para fazer essa massagem no bebê, tá? Principalmente se ele for com o bebê aí até a partir de 1 ano, aí você já dá para colocar 2 gotinhas. Agora, com até 6 meses, uma gotinha é mais que suficiente para os 30 ml, tá? É bem pouquinho mesmo, caso você queira aí agregar um aroma um pouco mais relaxante, o óleo essencial de lavanda e só, certo? Pra gente poder cuidar aí do corpinho do bebê com toda a atenção, com todo o amor que ele merece. Quarta pergunta que eu separei aqui. Com que frequência eu devo fazer a Xantala no meu bebê? Aí é a que for melhor para você e para o bebê. Pode ser todo dia, pode ser um dia massagem com a mamãe, um dia massagem com o papai, pode ser dia sim, dia não, uma vez por semana. É aquela frequência que garanta a qualidade dessa interação e a proporção dos benefícios para o bebê, tanto para os pais também. Então essa resposta da frequência, ela vem conforme a sua percepção e o seu aprendizado desse serzinho que você está cuidando, das suas necessidades e das suas vontades, tá? Também não tem uma regra em relação a isso. E aí, você tem mais alguma pergunta? Se tiver, deixa aqui, que a gente já responde agora. Espero que você tenha conseguido entender um pouco mais. Se não entendeu, depois você volta a assistir e depois você pode colocar suas dúvidas que eu respondo, beleza? Gente, vamos lá. Abraçar, tocar é um meio de gerar saúde, tanto para os pequenos quanto para os adultos que cuidam deles, né? O toque por si só, quando tem a intenção de comunicar amor, afeto, alegria, gratidão, já gera uma inundação de neurotransmissores de bem-estar, prazer, alegria e comunhão pelo corpo inteirinho, certo? Então, quando toda essa intenção é colocada numa sequência de manobras que sejam suaves e que estimulam todo o bom funcionamento do corpo, os efeitos são intensificados e a criança tem condição aí de se desenvolver sem muitos episódios de doenças e sem necessidade de remédios excessivos, certo? Ou de nenhum remédio, dependendo de como é a interação em casa, né? E como o toque genuíno gera vínculos muito sadios, a criança ela também cresce com recursos emocionais para lidar de maneira mais equilibrada com os desafios da vida. Então, eles se tornam seres mais autênticos e seres e pessoas mais fortes, né? Eles vão aprendendo a desenvolver a própria autenticidade e a força que eles têm. Só a massagem e o toque fazem isso? Claro que não, né? Educar uma criança exige que os pais sejam dispostos a amadurecer, rever conceitos, ter firmeza, estarem presentes. Mas a massagem, ela né, ou pode ser um recurso bastante eficaz para auxiliar em todo esse processo de formação de um ser humano. Então, sem contar as boas transformações que os pais, o pai e a mãe, né, de uma maneira geral, podem experimentar em si mesmos através da prática. Assim como a gente viu o Bruno, que só de ver estava relaxando, imagina você poder fazer isso num momento muito gostoso, de muita harmonia e de muito amor ali. Você também vai relaxar. Então eu espero que você aproveite essas informações, que você experimente a massagem como meio de cuidado
e interação aí com o seu pequeno, com a sua pequena, ou com os seus pequenos, com as suas pequenas. Lembrando que se você tiver ainda alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente conversa depois. Certo? Então é o seguinte, minha gente, se vocês ainda não estão inscritos no canal do YouTube, já aproveita lá, Cidade Ativa Online, a TV Online, e se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações. Deixa aqui embaixo o seu joinha, compartilha com todo mundo que tem aí um bebezinho chegando ou que já chegou e ainda não conhece essas informações sobre massagem. Quero também agradecer imensamente a tua participação, a tua companhia até aqui, te convidar para conhecer a Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz. Você vai ficar aqui agora com um videozinho dela e lembre-se que semana que vem nós estamos aqui. Então um beijo enorme para ti, muito obrigada, até a próxima e se cuida. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadies, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A hora do sucesso. E meu amor é imensidão. Você vai falar de amor? Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, que eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. O meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.